prazer muito grande estar aqui com vocês, depois deste convite que o Orlando me fez há alguns dias, algum tempo, e finalmente chegou o sábado, e é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos. Hoje, o sábado, Dia Mundial do Jovem, que fantástico, aliás, parabéns por esta igreja, essa juventude bonita, que olha, desenvolveu este louvor fantástico. Realmente nós nos aproximamos de Deus através desse louvor aqui esta manhã. Louvado seja Deus por isso, porque proporciona talentos e jovens aqui a esta igreja. E como Dia Mundial do Jovem, eu fiquei pensando em algumas coisas, algumas crises que acontecem com os jovens. E uma das crises é sobre a identidade. Muitos jovens passam por crise de identidade. Quem sou eu? Quem serei? Onde estou? Por que estou? Para onde vou? E às vezes a crise torna-se tão grande que precisa de ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda profissional. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, para nos ajudar também a encontrar a nossa identidade, porque às vezes nós nos tornamos maduros, um pouco menos jovens, mas nós continuamos ainda em busca da nossa identidade. Sabe, isso aconteceu uma vez com Moisés. Vamos abrir as Bíblias, né? Êxodo capítulo 3, verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, e chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Vocês já vão entender por que eu li esse texto. Eu gosto muito de Moisés. Aliás, eu acredito assim que ele foi uma pessoa muito especial para Deus, muito amado para Deus. A experiência de Moisés é fantástica desde o início da sua vida, quando havia um decreto de morte aos meninos de 2 anos para baixo. Ele foi escondido dentro daquele cestinho e de repente a sua própria mãe cuidando dele, e ele foi para o palácio daquele quem iria matá-lo antes, e ali ele foi instruído, e assim ele cresceu, e um dia ele se encontra com Deus em uma sarça que estava pegando fogo e não se queimava, e Deus fala com ele e o convida para ser o libertador do povo de Israel. E ali ele vai e se torna o libertador do povo de Israel, e Deus começa a fazer milagres através de Moisés. Quando ele sai com o povo, atravessa o Mar Vermelho em seco, leva aquele povo para o deserto, e ali através dele, a água sai da rocha, o povo é alimentado com o maná, e Deus continuava conversando com Moisés, e coloca um tabernáculo, um templo, onde ele se apresentava e conversava, e Moisés transmitia as mensagens ao povo. Moisés sobe a montanha, o Monte Sinai, e ali conversa com Deus 40 dias, 40 noites, recebe as tábuas da lei, entrega ao povo. A convivência de Moisés com Deus foi se tornando tão íntima, tão grande, que um dia ele não resistiu. Ele disse: eu não aguento mais. E se você for lá no capítulo 33 de Êxodo, você vai ver o que aconteceu. Moisés chega assim para Deus: Senhor, nós somos tão amigos, nós somos tão íntimos, mas eu não te conheço. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero conhecê-lo. E sabe o que aconteceu? Deus concordou com isso. E então combinaram um dia. Se você ler a história no capítulo 33, combinaram: Moisés, olha, tal dia você vai entre aquelas rochas que tem uma fenda, e olha, claro, você não vai poder me ver,
porque quem me vê não vai suportar, não vai poder ver meu rosto, mas você vai poder me ver pelas costas. Quando Moisés ouviu isso, ele falou: eu não mereço tanto. Eu imagino, desde aquele dia da promessa de Deus para Moisés, até o dia combinado para que ele chegasse naquela rocha e ficar. Eu imagino o dia, as horas, os momentos antes que ele ficou ali olhando na fenda da rocha, esperando o Senhor Deus passar ali para que ele pudesse conhecer a esse Deus. Eu imagino o coração de Moisés pulsando, eu imagino a respiração de Moisés. Ele não tirava os olhos dali fitando, porque ele não podia perder aquela oportunidade. E quando, aquele momento, Deus começa a passar na frente da rocha, eu imagino Moisés querendo ultrapassar a fenda da rocha para poder abraçar a Deus, abraçar o Criador. E Moisés dizendo agora: Senhor, agora sim eu conheço a quem eu pertenço. Eu conheço o Todo-Poderoso, eu conheço, eu sou o Criador do Universo, eu sei a quem eu pertenço. E nesse momento Moisés se apodera, se apropria da sua identidade, da identidade divina. Agora ele conhecia o seu pai criador, a quem ele trabalhava, a quem ele prestava o serviço, a quem ele dedicava toda a missão da sua vida, apropriando-se agora da identidade divina. Moisés sabia de onde ele veio, quem ele era. Mas também eu me lembro de uma história que me marcou muito. A história da minha sobrinha que está aqui, Fernanda. Pelos reveses da vida, que não vem ao caso hoje, até os 16 anos ela não conhecia seu pai. Embora sua mãe conversasse sempre com ela, contando a história do pai, mostrando a fotografia do pai, falando de seu pai, mas ela não conhecia o seu pai. E ela foi crescendo sempre, olhando seu pai em fotos, ouvindo as histórias do pai, mas quando chegou aos 15 anos, ela pediu um presente. Eu quero conhecer meu pai. Demorou um pouquinho, mas não foi possível ela receber esse presente aos 15 anos. Mas quando chegou aos 16, ela disse: agora eu preciso conhecer meu pai. Preparamos tudo para que isso fosse possível. E então eu tive o privilégio de acompanhar a Fernanda até a casa do pai dela. Tudo estava preparado para o encontro, ambos não se conheciam. E eu não posso me esquecer daquele momento. Aquele momento quando o pai dela estava sentado no sofá doente. Nós entramos naquela casa, ela se coloca em pé diante do pai. O pai olha para ela e diz: filha, como você é linda. Eu posso imaginar o que se passou no coração da Fernanda naquele momento. Quando ela ouve a palavra filha, dos lábios do próprio pai. Quando ambos se abraçaram. Naquele momento a Fernanda se apropria completamente, por inteiro, da sua identidade. Agora ela sabia quem era seu pai, agora ela sabia de onde ela tinha vindo, agora ela tinha equilíbrio emocional. A vida da Fernanda foi uma antes e outra depois de conhecer o seu pai. Agora ela se apropria totalmente da sua identidade. Me lembro de Jesus. Jesus, quando sai das águas batismais, ele ouve a voz do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu tenho
muito prazer. A partir daquele momento, Jesus se apropria da sua identidade divina. E ele estava pronto para começar o seu ministério aqui na terra. Jesus, a partir daquele momento, ele tinha todo o poder da sua identidade para cumprir a sua missão na terra. Mas tem uma coisa, eu também me considero uma pessoa muito especial para Deus. Deus deve me amar muito. Para começar, eu nasci em um sábado. E Deus me proporcionou muitas experiências com Ele através da guarda do sábado. Eu ouvi o testemunho da menina agora há pouco. Toda a minha vida Deus me proporcionou experiências através da guarda do sábado. Desde a infância, quando estudava em uma escola que não era adventista, em uma cidade totalmente católica, e os crentes não eram bem quistos na cidade, eram mal vistos, e naquele tempo não tinha bullying, né? Mas a criança sofria muito com tudo isso, e eu sofri muito com tudo isso, com os colegas, com os professores, mas Deus esteve sempre muito presente na minha vida enquanto criança, dando-me oportunidade de testemunhar e estudar. Quando fui para o exército, também eu fui ameaçado de ir para a prisão, perder a cidadania por causa da guarda do sábado, mas depois de 6 meses, eu estava dando estudos bíblicos ao comandante do quartel. E finalmente também fui convidado a ser guarda-bandeira. Mas quando fui para a faculdade, também, o diretor da faculdade chegou a dizer assim: Marcos, se você não mudar de religião, você nunca poderá ser engenheiro. Eu respondi para ele: eu não sou o primeiro engenheiro adventista que me formarei. Em minha empresa você nunca vai trabalhar. Foi a única empresa que eu trabalhei por 13 anos como engenheiro adventista do 7º dia. Amém? E a minha experiência com Deus, as minhas histórias com Deus crescia, e assim eu me tornava íntimo de Deus também. As experiências, os testemunhos, os milagres de Deus em minha vida tornaram-se comuns, mas eu ouvia sempre assim as histórias de encontros reais com Deus. E chegou um tempo em minha vida que eu queria ter um encontro real com Deus. Eu quero mais, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso abraçar esse Deus, eu preciso ver esse Deus. Eu não aguento mais porque que outros têm encontros reais e eu não posso ter encontro real com Deus. Embora tudo Ele havia me proporcionado na vida, embora tantos milagres na vida, embora tantos testemunhos, mas eu queria mais. E nós não sabemos os caminhos que Deus nos permite que passemos para que nós possamos ter as bênçãos necessárias e quem sabe um real encontro com Ele. Mas certa ocasião, por motivos profissionais, eu viajei para a África e quando retornei para o Brasil, 10 dias depois, alguma coisa diferente estava acontecendo. Após uma sequência de eventos infelizes, eu fui diagnosticado com uma malária. Mas não qualquer malária. A malária fatal. A malária chamada do Plasmodium falciparum. É a malária que pega para matar. Acontece que 4 dias antes, minha esposa havia me levado para o hospital, já muito mal, e o médico me diagnosticou como uma virose. Embora tivesse dito para ele que havia recém-chegado da África e poderia estar carregando alguma doença de lá, mas era virose e tudo iria passar. 4 dias depois, estava de volta ao hospital, praticamente em coma, e então o diagnóstico foi como esta malária. Foi o primeiro caso na região de Sorocaba, os médicos não sabiam como tratar, ninguém conhecia. Foram buscar os remédios paliativos das malárias regionais e aplicaram esses remédios enquanto não se
encontrava o medicamento apropriado e só piorou o caso. As plaquetas, que normalmente são 400, 500 mil por milímetro cúbico, agora baixaram para 20 mil, portanto, eu não tinha mais plaquetas e estava prestes a ter uma hemorragia, poderia ser uma hemorragia interna, um próprio espirro poderia provocar a hemorragia. O plasmódio se alimenta das hemácias, dos glóbulos vermelhos, e, portanto, a essas alturas eu já não tinha mais glóbulos vermelhos, estavam praticamente todas destruídas. A medula começou a trabalhar intensamente para fabricar, para repor os glóbulos vermelhos, mas trabalhou demais e paralisou, travou. O sangue, que se tornou um puro lixo, toxinas, as hemácias todas mortas. Os rins procuravam filtrar o sangue, mas o lixo era muito grande e eles não conseguiram mais filtrar e também pararam. O baço, que se alimenta todos os dias das hemácias mortas, teve que comer demais, teve uma congestão e também parou. O fígado tornou-se comprometido e começou a necrosar. Então a situação era crítica, praticamente não havia mais esperança. As toxinas subiram ao cérebro, as torturas mentais, agora as alucinações eram terríveis, se tornaram verdadeiras torturas mentais e as dores se tornaram praticamente insuportáveis. Eu não sabia que o ser humano podia suportar tanta dor. E aqueles que ali estavam puderam ouvir do médico que talvez não acordasse no outro dia. E foi assim, nessas condições, lutando para não perder a consciência, despendendo toda a energia possível para me manter lúcido, acordado, foi que eu tive o grande encontro. Eu não chamo encontro com Deus. A palavra Deus, para mim, ela já não se tornou tão grande quanto era o próprio Deus, quanto é o próprio Deus. Mas foi nessas condições que eu tive o encontro com o Supremo. Eu pude entender o que realmente está escrito lá em Salmos, no capítulo 46, e verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naqueles momentos, a igreja já se unia em oração, mas não em qualquer oração, aquelas orações automáticas. A igreja realmente se dedicou à oração profunda, à entrega. Enquanto eu estava envolvido em uma luta muito grande entre a vida e a morte, e por alguns dias a luta foi segundo a segundo, despendendo uma energia mental descomunal que depois, quando tudo passou, eu imaginei ter ficado poderia ter ficado com problemas mentais. Mas isso levou a esta experiência com o Supremo que eu chamo de transcendental. Nos momentos em que parecia que tudo havia acabado, nos momentos que parecia que o insuportável havia chegado, que não haveria mais alento para o próximo segundo, o refúgio bem presente se apresentava. O refúgio, o socorro bem presente na angústia. Deus providenciava alguém que pudesse entrar ali na UTI, um dos médicos da igreja, um dos familiares, um dos pastores, chegava até ali e dizia: Marcos, tem muita gente orando por você. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer,
Não tinha mais praticamente reação alguma, mas eu ouvia. As dores insuportáveis, elas continuavam. A tortura mental continuava praticamente insuportável. Mas na presença do Supremo, tudo deixava de ter significado. A dor não tinha mais significado. Morte não tinha significado. Vida não tinha significado. Vocês não imaginam a força que se apoderava de mim quando eu ouvi as palavras: Marcos, tem muita gente orando por você. Parece que eu olhava para um relógio que estava na parede, olhava para os ponteiros daquele relógio, parece que minha vida podia ser jogada um pouco mais para frente, aqueles ponteiros podiam se deslocar um pouco mais à frente. Mas é isso que acontecia junto ao Supremo. Tudo deixava de ter o significado, independentemente do resultado final. O resultado final não importava. O que importava era estar na presença do Supremo. Em algum momento me passou à mente a imagem dos companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. E eu vi aqueles jovens no meio do fogo, e eles não sofriam dores, não se queimavam. E eu voltei ao Supremo e disse: eu estou sofrendo as dores de cada chama dessa labareda. Eu sentia toda a dor causada por aquelas chamas. Mas sabe o que acontece? Eu não conseguia questionar. Quem era eu para questionar o soberano? Quem era eu para questionar o Supremo? Eu pude entender que Deus nem sempre nos livra das dores, da dor, mas Ele está conosco, nos dando poder, nos dando capacidade para suportar as dores. Ele continua conosco ali junto nas chamas. E eu aprendi uma outra coisa: a chama nos transforma, o fogo nos transforma, o fogo nos traz novos sentidos para a vida, o fogo nos traz novas razões de viver, nos traz transformação. E quando você tem a mais pura clareza de estar diante do Supremo, tudo isso deixa de ter sentido, a dor não significa mais nada. E assim a minha vida era levada mais um pouco adiante, apesar de toda a intensa dor, o fogo não me queimou. As sequelas não apareceram, mas uma coisa aconteceu: Ele me transformou, ampliou muito mais o meu relacionamento com o Criador. O meu relacionamento com o Criador foi um antes do fogo e outro depois do fogo. O que aconteceu comigo lá na UTI foi oração profunda, foi doação, foi entrega, foi um encontro real com o Supremo que eu tanto busquei. Não busquei naquelas condições, mas Ele me deu aquela oportunidade. Agora Ele me dava vida nova. Agora Ele me dava significados novos para a minha vida. E o que a igreja fez foi orar, simplesmente orar. E quando nós oramos com entrega total, Deus fica muito maior. A grandiosidade de Deus se apresenta diante de nós e Deus se torna supremo. Deus cresce em proporções enormes, em proporções nunca dantes você ter dimensionado.
Ele se torna o nosso tudo. Deus se torna a fonte da nossa alegria, a fonte, a razão do nosso viver, o foco do nosso viver. Deus nos enche de glória, e essa glória nos transborda e influencia aqueles que vivem, que se relacionam conosco, que vivem ao nosso redor, não somente a nós próprios, mas aqueles que estão junto conosco. Esse é o poder do Criador, quando nós nos entregamos totalmente a Ele. Em um determinado momento, na UTI, eu pude lembrar dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, eu pertenço ao meu rei. Ele é meu proprietário. E eu pude imaginar Davi, então, todo orgulhoso quando ele escreveu esse salmo. O Senhor é o meu pastor. É Ele, é o Criador do universo, é o Rei do universo, é Ele que é o meu pastor, é Ele que é o meu proprietário, e se é Ele que é o meu proprietário, nada me faltará. E eu podia imaginar Davi sustentando esse orgulho. E uma noite uma enfermeira entrou na UTI e perguntou para mim: Marcos, quem é você? Eu não podia falar, mexer, mas eu balbuciava. E então eu perguntei assim para ela: por quê? Ela disse: olha, eu posso dizer para você que metade das ligações do hospital é para saber de você. Acredito que ela tenha exagerado, mas foi assim que ela disse. Força de expressão. Tirando uma quantidade enorme de pessoas que ficam aí fora. Eles não podem entrar aqui e ficam aí. Eu quis encher o meu peito como Davi, mas estava tão fraco, eu não consegui fazer nada. Mas eu tive um orgulho de balbuciar para ela, dizendo assim: é que eu sou filho do rei. Acho que ela não entendeu nada, pensou que eu estivesse delirando, mas eu dei a minha mensagem. Ali naquelas condições eu pude ter um grande aprendizado, que no momento da luta, você já precisa ter aprendido a lutar antes. Se eu não tivesse desenvolvido amizade com Deus antes, se Ele não tivesse me colocado em situações de provas antes, talvez eu não tivesse aprendido a lutar antes, e não saberia me relacionar com Ele agora, nessas condições. Aí então, eu pude ver como foram importantes as experiências dos outros, os testemunhos dos outros para mim naquele momento. E foi no limite das minhas forças que eu pude entender que esse relacionamento com Deus anterior foi primordial para que eu pudesse ser sustentado e compreendê-lo nesse momento de crise. Porque eu poderia estar questionando tudo. Antes de viajar para a África, eu entreguei aquele projeto nas mãos de Deus. Orei. Orei antes de sair em viagem. E por que Ele permitiu que eu fosse naquela região, onde tinha aquele mosquito, que estava contaminado, que havia picado um macaco prego, e o macaco prego contaminado, e aquele mosquito me picou, e que havia me trazido essa tragédia? Por que Ele permitiu? Ele poderia ter me desviado da região, poderia ter matado ou espantado o mosquito, poderia ter feito alguma coisa, mas eu já conhecia o Supremo. Quem era eu para questionar? Eu já tinha amizade suficiente com Ele para questionar esse momento. Eu poderia, quem sabe, tentar fazer uma barganha com Ele: Senhor, olha, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que
quem era eu para prometer alguma coisa diante do Supremo? E depois não consegui cumprir, cair. Ele precisaria de alguma promessa? A convivência com ele foi fundamental nesses momentos quando somente a sua presença bastava, mais nada. Os resultados já não tinham mais significado qualquer. Quanto está na sua presença, eu pude entender que para Deus eu era muito mais importante do que permanecer vivo. Porque eu entendi que a morte para Deus pode mesmo significar vitória. Eu posso me lembrar da visita do pastor César Augusto da Costa, um dos pastores aposentados da igreja, lá na UTI. Naquele dia eu estava muito mal, talvez o pior dia. Aliás, depois que encontraram o medicamento, aqui em São Paulo, no Emílio Ribas, o medicamento chegou até lá, mas quando foram aplicar estava com a data vencida. Não foi possível aplicar. Então agora o tempo era tudo, não restava mais tempo. Então correram, fizeram o possível para que o medicamento fosse devolvido e trouxesse um novo medicamento. Mas naquele dia ou noite, eu não me lembro, chega o pastor César Augusto, ele estava nos piores momentos, não conseguia estar totalmente lúcido, mas o pastor chega, falou algumas sábias palavras, ele disse assim: Marcos, você está pronto? Aquele momento para mim foi assim, um momento de angústia, um momento em que todos os sonhos se passaram em minha cabeça e eu pensei, eu estou deixando tudo, a minha família, os meus sonhos, meus projetos, tudo. Naquele momento eu tirei os meus olhos de mim mesmo, olhei para Cristo Jesus, para a cruz, e a única coisa que eu pude responder para ele foi assim: pastor, eu estou pronto para qualquer coisa, e eu não me lembro de mais nada. No outro dia era um sábado, o medicamento já havia chegado, já havia sido aplicado, mas nenhuma reação havia tido. O próprio pastor César fez uma oração na igreja de dedicação, me dedicou a Deus, e foi uma oração de entrega da seguinte forma: se for para o Marcos ser uma bênção, que o Senhor o traga de volta, caso contrário, está entregue em suas mãos. Uma oração de 20 minutos. Naquele mesmo momento, enquanto a oração acontecia, lá no hospital estava sendo tomada uma decisão através do médico nefrologista. Os rins estavam parados ainda, e ele chegou e disse para mim: Marcos, eu protelei até agora, mas não tem mais jeito. Se eu não fizer uma hemodiálise, você não vai sobreviver. Se eu fizer a hemodiálise, você pode morrer durante o processo. Porque você não tem coagulação. Vamos precisar fazer uma incisão em uma das artérias no pescoço, na carótida, e nós vamos introduzir um catéter até o seu coração, e você pode ficar nesse processo. Posso fazer
tem outra solução. Balbuciei para ele, o senhor é quem sabe, pode. Então fizeram todos os preparativos, a equipe estava pronta, fizeram a incisão, nada aconteceu, sangramento estabelecido, catéter introduzido, eu estava vivo. A máquina foi, aliás, a equipe começou a ligar a máquina. Quando eu percebi uma discussão, começam a discutir muito, era a primeira vez que a equipe estava ligando a máquina, eles não estavam conseguindo ligar. Eu, como engenheiro de telecomunicações, eletrônico, eu ouvi assim: mas não é para ligar esse fiozinho verde neste azul? Eu falava, isso está acontecendo comigo. Depois de 1 hora, mais ou menos, de discussão, lembraram que tinha um manual. E poderiam ler o manual e ligar a máquina. Buscaram o manual. E quando abriram o manual, estava em inglês. E ninguém conhecia inglês. Mais 1 hora de discussão, lembraram que alguém tinha um amigo em um outro hospital, que poderiam fazer uma chamada pelo celular, e este amigo poderia dar algumas instruções para ligar essa máquina. E assim fizeram. E mais um tempo, depois de 3 horas, a máquina foi ligada. E quando ela foi ligada, ela funcionou. E quando funcionou, funcionou ao contrário. E eu só ouvi assim: está puxando sangue venoso no lugar do arterial. E eu disse: estou morto. Parece que realmente era para eu não sair dessa. E a oração muitas vezes parece loucura. Muitas vezes parece ineficaz. Muitas vezes nós derramamos a nossa alma perante Deus. Nós jejuamos para mostrar para Deus a seriedade, a gravidade, a seriedade das nossas intenções. Levamos o assunto para outras pessoas, agregamos outras pessoas em oração, quem sabe, talvez, para buscar argumentação, para um convencimento de Deus. Nós relacionamos todas as promessas de Deus, lembramos a Deus de todas as suas promessas, mas no final das contas, parece que nenhum resultado vem. Parece que nada muda. Água. Dá licença que chega 1 hora que não dá. Então parece que às vezes oramos e no final das contas nada muda. Nós temos aquela sensação de que devemos buscar uma outra solução, porque Deus parece que, sei lá, né? Às vezes ouve, às vezes não ouve. Todos nós já fomos atormentados por uma oração não atendida. Nós procuramos argumentar de todas as formas para Deus, apresentar os nossos mais poderosos e sólidos argumentos. Nós pedimos exceção a Deus, prometemos muita coisa, pedimos um milagre, e aí vem a decepção, vem o choque. A nossa oração não foi atendida, respondida conforme as nossas expectativas. Por isso que às vezes parece loucura. Então, para que orar? Se frequentemente os resultados parecem ser arbitrários, Deus responde da maneira que Ele quer, quando quer, se Ele quiser. Algumas orações são respondidas, outras orações não têm respostas. Se Deus sabe o que nós vamos pedir, por que vamos pedir? Por que vamos orar? Então, para que orar?
resposta para isso é surpreendente. É muito simples. É porque Deus pede que nós oremos. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ouvir. Porque Ele quer que nós coloquemos para fora. Porque Ele quer que nós reconheçamos muita coisa. Porque Ele quer transformar a nossa vida. E foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós fôssemos transformados, para que nós tivéssemos vida em abundância na eternidade. Porque aqui neste mundo Ele disse: vós tereis aflições. Ele não disse outra coisa. Cristo morreu por nós para a eternidade. E Ele quer que nós tenhamos esta vida. Ele quer a nossa transformação. Ele quer mudar os nossos conceitos de vida. Ele quer mudar os nossos propósitos de vida. Ele quer que nós confessemos a nossa confiança nele. E quando nós confessamos a nossa confiança, nós nos transformamos, porque independemos dos resultados. Estamos acima dos resultados. Quando nós oramos, nós assumimos a posição maior do universo. Assumimos o poder do Todo-Poderoso, porque Ele nos entrega esse poder. E assim nos traz o verdadeiro sentido. Ele quer que você o conheça na sua excelência, na sua maior grandeza. E eu me lembro uma noite, pastor Wesley Valente, que era o pastor distrital da época, todos os dias ou todas as noites ele estava lá, e ele, para quem o conhece, ele é sempre muito alegre, brincalhão, e ele chegava todos os dias brincando, fazendo com que eu até sorrisse, e aquela noite, aquele momento, ele chega, mas ele chegou diferente. Ele chegou muito sério, fechado. Ele disse assim: Marcos, hoje eu vim aqui em nome de Jesus para arrancar esta doença de você. Eu vou te dar a unção. Eu sou ancião de igreja, sei muito bem o que significa unção. Significa a última chance. Se Deus quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, é o último momento de entrega. Eu entendi tudo naquele momento. Concordei. Enquanto ele orava, as lágrimas começaram a correr, era a única coisa que eu conseguia fazer. Os órgãos ainda todos parados, sem sinal qualquer. Aliás, eu não terminei a experiência da máquina, né? Deixei vocês aí esperando. Mas depois de 3 horas a máquina começou a funcionar. Puxava o sangue contrário, e aí eles demoraram mais 1 hora e colocaram a máquina a funcionar. E assim a máquina parava a cada 5 minutos, dando um alarme, e depois de tanto tempo lá eles conseguiram fazer. E foi um sucesso. Mas eu quero dizer que nesta noite, o pastor Wesley então chegou. E ele disse dessa forma: enquanto ele orava, algo inexplicável aconteceu dentro de mim. E se é inexplicável, não espere explicação. Algo grandioso se apoderou naquele momento. Um poder muito grande se apoderou de mim. Algo supremo, algo transformador, algo de muita força, e eu tive a certeza que eu estava curado. Embora todos os aparelhos indicassem ao contrário. Então eu não me aguentava de alegria e eu precisava contar para ele, mas eu não conseguia. Então eu só chorava e eu queria contar, mas ele imaginava que eu estava chorando pelo momento triste, e eu não me aguentava
de alegria, de louvor, de exultação dentro de mim, porque eu estava curado. Ele foi embora, sem saber. Eu não conseguia ficar quieto. Eu dizia, eu preciso contar a alguém. Porque eu lembrei no texto de Efésios 3:20, dizendo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Diante de mim, em frente a um computador, estava o médico de plantão. E foi tão marcante que eu não me esqueço do seu nome até hoje, o doutor Setembrino. Eu não me esqueço. Eu olhava para ele e falei, eu preciso chamar esse médico e dizer para ele que eu estou curado. Mas eu não conseguia movimentar meu braço para chamar pela campainha, não conseguia falar, não conseguia fazer nada, mas eu tentava, levantava o dedo, pum, caía. Mas eu tentei de novo, caía. Mas eu tentei outra vez. E eu não sei se ele viu ou não, mas ele se aproximou de mim. Quando ele se aproximou, eu balbuciei. Olhei para ele e disse, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele disse, acredito. Eu falei para ele, então o senhor acredita em milagre? Ele disse, acredito. Então eu sorri para ele e disse, então o senhor pode ficar despreocupado que eu já estou curado. Se o senhor quiser, pode me tirar da UTI e levar para o quarto. Tudo parado. Eu acho que ele imaginou, você deve estar ficando louco, né? Mas deve estar acabando agora, acho que o aparelho vai desligar. Mas ele disse, olha, eu acredito sim, mas nós precisamos fazer mais alguns procedimentos e logo você vai para o quarto. A partir daquele momento, os sinais vitais começaram a melhorar. Os órgãos começaram a dar sinais de vida. Os rins começaram a funcionar, houve outras 2 diálises, os rins voltaram a funcionar. Então, aos poucos, os órgãos começaram a voltar à sua vida. E o milagre aconteceu. Naquele momento, eu fiquei pensando, por quê? Aí sim, eu comecei a questionar a Deus. E eu me voltei a Ele e disse, por que, Senhor? Por que o Senhor está me curando? Por que o Senhor está fazendo esse milagre por mim, me devolvendo a vida, quando tantos morrem? Quando tantos outros que têm missões grandiosas morrem, às vezes morrem em missão. Naquele momento, eu pude entender o verdadeiro milagre. Primeiro que o milagre, ele nunca é individual. Ele não acontece só para si. O milagre sempre é coletivo, ele tem que beneficiar mais gente. O milagre não era só para mim. O verdadeiro milagre não era a vida que ele estava me devolvendo. O verdadeiro milagre era a transformação da vida que ele estava me proporcionando. Agora eu era um outro ser. Eu era uma outra pessoa. Agora eu tinha novos propósitos de vida. Agora eu compreendia com dimensões nunca antes compreendidas. Depois eu pude saber que aquelas pessoas que se entregaram verdadeiramente à oração, que se dedicaram, eu tive testemunho de pessoas que estavam afastadas da igreja, afastadas de Deus, e disse, Marcos, por sua causa eu voltei a orar e eu voltei para Deus. Amém? Marcos, eu estava distante da igreja e eu voltei para a igreja. Eu pude ouvir diversos testemunhos nesse sentido, de pessoas que se envolveram. Esse é o verdadeiro milagre.
Não foi eu devolver a vida, porque a morte para Deus muitas vezes é vitória. As orações que a igreja fez foram os clamores elevados a Deus, através do envolvimento de cada um em oração, e essas orações me deram forças para passar aqueles momentos. Foi profunda união, profunda entrega, e isso me causou grande transformação. E eu aprendi a ver a Deus acima de todo e qualquer resultado, não importando mais qualquer coisa. Aprendi a ver a Deus acima de toda e qualquer dificuldade, acima de toda e qualquer perda, acima de todo e qualquer significado. O único significado da vida é o Supremo. É você estar com o Supremo e os seus queridos juntos com você. Muitos daqueles que clamaram também foram transformados. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. A verdadeira oração nos leva a experiências nunca antes alcançadas. E neste momento eu pude me elevar a Deus e eu pude me apropriar da minha identidade divina. E agora dizer, agora eu conheço meu Pai. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem me sustenta. Agora eu conheço aquele que me sustentou, aquele que me transformou e aquele que vai me sustentar pelo resto da minha vida. É para Ele que eu vou viver, é para Ele que eu vou dedicar a minha vida, é para Ele que eu quero subsistir. E é para Ele que eu quero fazer com que outras pessoas também sejam transformadas e também apropriem-se da sua identidade divina. E eu quero dizer principalmente aos jovens esta manhã, como Dia Mundial do Jovem, aproprie-se da sua identidade divina, porque o inimigo propõe que você aproprie-se da identidade deste mundo, porque tantas vezes, tantos convites você tem para se apropriar, para se identificar com as coisas propostas por esta sociedade, pela deturpação de todo o sentido da vida desta sociedade, e você é convidado a se identificar com todas essas transformações da sociedade, cujo príncipe é Satanás, conforme João. Esta manhã, o convite para que você negue a identidade do mundo, negue a identidade do inimigo, negue a identidade de Satanás, que pode te proporcionar algum prazer passageiro, mas ele não diz para você a dor que virá após isso daí. E eu digo para você que a maior intenção de Satanás não é somente fazer com que você caia em pecado, mas sim, caindo em pecado, destruir todos os seus sonhos e fazer com que Deus seja desacreditado da sua vida. Aproprie-se da identidade divina para que você realmente tenha vida em abundância. Você saiba a quem você serve, você saiba por que você está aqui neste mundo, conheça os propósitos desse mundo e o significado da sua vida, e que Deus possa te empoderar, você receber o poder do alto, para que possa suportar todas as montanhas de dificuldades que possam estar diante de ti, de você, que você, ao mar agitado na sua vida, aquele mar que você pode sucumbir, que as ondas desse mar que pode derrubar, que você possa ter o poder suficiente para passar através dele, que você possa ter a mesma força que Jesus teve no deserto, porque talvez seja necessário uma montanha de problemas na sua vida, talvez seja necessário um mar agitado na sua vida, talvez seja necessário um deserto na sua vida, para que você possa ter um encontro com o Pai, para que você possa se apropriar da identidade divina, para que você nunca mais seja o mesmo na sua vida. Fernanda estará cantando nesse momento. E se você se identificar com a letra desta música, coloque-se em pé e entregue-se a Deus, para que no momento apropriado Ele também possa fazer
a mesma transformação que Ele causou em mim, pelo menos o que Ele fez em mim, e que Ele possa fazer muito mais em você, e que você possa ter todo o poder do alto para cruzar os reveses dessa vida e um dia estar diante do Criador, e Ele possa dizer: entrai pelas portas celestiais. Se você se identificar, levante-se que eu quero fazer uma oração no final.